Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia de memória, dando uma introdução a esse conceito e entendendo para que ele serve num computador. Antes de mais nada, nós devemos pensar no seguinte: por que existe memória em um computador? E para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar para que serve um computador. Então nós vimos até agora linguagem de montagem, instruções e organização de um processador, arquitetura de um processador. No fundo, então, para que serve um processador? Ele serve para desempenhar instruções, para executar tarefas. E qual o objetivo principal dessas tarefas? É processar dados. Então nós temos dados de entrada para o nosso processador, onde ele faz um processo e depois ele gera um dado de saída. Nós vimos ainda que o processador ele tem pouca memória dentro dele, que são os registradores. Então, evidentemente que todos os dados que um processador deve processar, eles não cabem apenas dentro desses registradores. Portanto, para que serve a memória do computador? Serve para armazenar todos os dados que em algum momento devem ser processados pelo nosso processador. Atualmente, nós contamos com vários tipos aí de memória, mas os principais tipos são três, tá ok? A memória SRAM, a memória DRAM e os discos magnéticos, tá ok? A regra de ouro é a seguinte: quanto mais rápida é a memória, rápida do ponto de vista de gravação, leitura e entrega de dados, mais cara é essa memória, ou seja, maior o custo dela. Então, só para a gente exemplificar nas principais tecnologias de memória que existem. Então, a memória SRAM, por exemplo, ela tem um tempo de acesso bem curto, bem pequenininho, de 0,5 a 2,5 nanosegundos. Nanosegundos é 1 segundo elevado a 10 a menos 9, ou seja, é o bilionésimo do segundo. Tá ok? Então é muito rápido o acesso. Só que ela custa entre 2.000 e 5.000 dólares por gigabyte, ou seja, é caríssima. Então, se nós tivéssemos um HD de 1 terabyte só de memória SRAM, esse HD custaria muito caro. A memória DRAM, ela tem um tempo de acesso bem maior, bem mais que 10 vezes o tempo de acesso da SRAM. É entre 50 e 70 nanosegundos. Só que ela é bem mais barata que a SRAM, ela custa entre 20 e 75 dólares por gigabyte, mas ainda assim é um custo alto. Se nós tivéssemos um HD, por exemplo, de 1 terabyte apenas de memória DRAM, esse HD seria ainda muito caro. Já o disco magnético, que é a tecnologia que nós vemos hoje em dia nos HDs, ela tem um tempo de acesso bem alto, ou seja, é muito maior que o DRAM e o SRAM, custa 10 a menos 6 a mais, então entre 5 milissegundos a 20 milissegundos. Só que ela é muito mais barata, custa entre 20 centavos de dólares e 2 dólares por gigabyte. Então construir um HD de 1 terabyte de um disco magnético não é tão caro. Mas o que nós gostaríamos idealmente de ter no computador seria uma memória de tempo de acesso de uma SRAM, mas que tivesse o custo de um disco magnético. Então, como que a gente pode conceber uma memória que tenha essa configuração ideal? A gente tem que tentar entender primeiro como que os dados são utilizados pelo processador. Então, esses dados que ficam armazenados na memória, como que eles são utilizados pelo processador? Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar que uma memória ela armazena dados de programas que serão utilizados pelos programas, bem como as instruções que o programa deve executar. Então nós vimos que quando um código é transformado em código de máquina, aquelas instruções viram binários e evidentemente essas instruções são armazenadas na memória, tá ok? Então nós temos que pensar que um processador ele tem que acessar dados de instruções e dados que as instruções precisam para ser executadas. Muito bem, então o que a gente tem que pensar é o seguinte: em um dado instante de tempo, o que a gente utiliza de dados, tá ok? Um programa, em um dado instante de tempo, ele utiliza apenas uma pequena proporção de todos os dados que você tem no seu disco, por exemplo. Então, se você tem um disco ali que você ocupa 200 GB de dados, evidentemente que se você está trabalhando no editor de texto, por exemplo, você estará usando muito pouco desses 200 GB de dados. Tá ok? Então, o uso dos dados, eles obedecem a dois princípios que nós chamamos de princípio de localidade. O primeiro princípio de localidade é o princípio de localidade temporal. O princípio de localidade temporal diz que os dados acessados recentemente tendem a ser acessados novamente em breve, tá ok? Por exemplo, quando a gente tem instruções dentro de um laço, um pequeno bloco de instruções, ele é executado repetidas vezes. Essas instruções, a princípio, estão na memória. Só que, uma vez utilizadas, elas são utilizadas novamente em breve. A mesma coisa para variáveis de controle do laço, por exemplo. Eu fico incrementando ela a toda iteração do laço. Então, toda hora eu fico acessando aquela variável.
Então eu acabei de acessar ela, daqui a algum instante de tempo eu preciso acessar ela novamente, tá ok? E outro princípio de localidade é o princípio de localidade espacial, que diz o seguinte: dados próximos aos dados acessados recentemente tendem a ser acessados em breve. Então, por exemplo, se você tem um programa que você tem as instruções armazenadas sequencialmente na memória, e você acabou de acessar uma instrução, a próxima instrução vai ser acessada em breve, tá ok? Bem como vetores. Vetor é um exemplo perfeito para esse princípio de localidade, porque se você tem um vetor de 10 posições, provavelmente você vai querer acessar essas 10 posições em um curto intervalo de tempo. Então, se você acessou a posição 1, daqui a pouco você vai acessar a posição 2, e a posição 2 está perto da 1. É isso que diz o princípio da localidade espacial. Então, um dado que foi acessado recentemente tende a ser acessado novamente em breve. Muito bem, então como explorar esses princípios de localidade? Então, se eu tenho que dados que foram acessados em breve tendem a ser acessados novamente em breve, e dados próximos aos que foram acessados recentemente tendem a ser acessados em breve, então se eu pego um bloco de código, um bloco razoavelmente grande, eu tenho que esse bloco vai ser utilizado num intervalo de tempo razoável. Okay? Então, essa ideia de utilização de dados sugere uma organização hierárquica da memória. Tá ok? Como que se organizaria essa hierarquia? Então, todos os dados que nós temos disponíveis no nosso armazenamento, eles são armazenados no disco magnético, que é o tipo de memória mais barata que nós temos. Tá ok? Aí, os dados que foram acessados recentemente e os dados próximos a esses dados que foram acessados recentemente, ou seja, um bom bloco de dados do disco, ele é copiado para uma memória que vai ser bem menor que o disco, porém bem mais rápida, que é a DRAM, tá ok? A DRAM é a tecnologia que nós utilizamos na nossa memória RAM do computador, que também nós chamamos de memória principal, tá? E, evidentemente, ela terá menor capacidade que o disco. Aí os dados que foram acessados ainda mais recentemente e os ainda mais próximos destes, que estão na memória DRAM, são copiados para uma memória SRAM, tá ok? A memória SRAM é o que nós chamamos no computador de memória cache, tá ok? E evidentemente ela estará presente no computador em menor capacidade que a memória RAM, tá ok? E da memória SRAM, cujo acesso é bem rápido, os dados são copiados para o processador. Então, dado que os princípios de localidade se cumprem na maior parte do tempo, então na maior parte do tempo os dados serão acessados apenas na memória SRAM, tá ok? Então, essa menor capacidade entre a DRAM e o disco e entre a DRAM e a SRAM, qual é a ideia dessa menor capacidade? A menor capacidade é que nós tenhamos o mesmo custo-benefício entre os níveis. Então vejam que aí nós teríamos 3 níveis de memória: disco, memória RAM e memória cache. E o que nós desejamos é que todos esses níveis nós tenhamos mais ou menos o mesmo custo e nós tenhamos um benefício razoável do ponto de vista dos princípios de localidade. Então, qual é o princípio desta organização hierárquica? Então, nós temos uma hierarquia de memória e os dados são transferidos de um nível para o outro. Tá ok? Como que esses dados são transferidos? Então, nós dizemos que eles são transferidos em blocos. Então, um bloco é uma unidade de cópia. Tá ok? O bloco ele pode ser uma palavra, pode ser múltiplas palavras, pode ser um byte, pode ser qualquer coisa que a gente queira transferir entre níveis da memória. Tá ok? Quando o processador faz a requisição de um dado, ele requer o dado para o nível mais superior, ou seja, é a memória que está mais próxima dele, que é a memória mais rápida. Então, se o dado estiver presente nesse nível superior, nós dizemos que houve um acerto, tá ok? E aí a taxa de acerto é a razão entre os acertos e o total de acesso, tá ok? Caso um dado não esteja presente no nível superior, então nós dizemos que houve uma falha, tá ok? Quando há uma falha, o dado ele é buscado lá no nível inferior, tá ok? A taxa de falha é a razão entre as falhas que nós tivemos e a quantidade total de acessos à memória, tá ok? E a penalidade de falha é o tempo que a gente gasta para encontrar um dado em um nível inferior, caso haja uma falha no nível superior, tá ok? Essa penalidade de falha, então, é o tempo que nós gastamos para fazer essa busca. Então, no fundo, qual é o objetivo aí que nós temos com a memória? Tá? Nós queremos otimizar a taxa de acerto, nós queremos maximizar a taxa de acerto. Então nós queremos uma memória organizada de forma que essa taxa de acerto seja maximizada.